Domingo, 3 de julho. Verso para memorizar. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destiná-lo a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. 1 Pedro 4, 12 e 13. Surpresas. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4, 12. Surpresas dolorosas podem ocorrer de muitas formas. Um carro que se desvia na estrada em sua direção, uma notificação súbita de que você perdeu o emprego, um exame médico que lhe dá más notícias, ser traído por alguém que você imaginava que o amasse. Por mais lamentável que seja a dor, é pior ainda quando acontece de surpresa. Nesta semana, veremos alguns tipos específicos de situações dolorosas ou crisóis que não deveriam nos surpreender. Em 1 Pedro 4, 12, a palavra grega para estranheis significa ser alheio ou estrangeiro. Pedro estava exortando seus leitores a não cair na armadilha de acreditar que tribulações e dificuldades atrozes sejam alheias à experiência cristã. Em vez disso, deveriam ser consideradas normais, elas podem e devem ser esperadas. A palavra usada para ardente prova ou dura prova de aflição vem de outra palavra grega e significa queimadura. Em outros lugares é traduzida por fogo. Essa experiência de sofrer pela fé pode, portanto, ser considerada um processo de fundição, o processo do crisol. Ouça 1 Pedro 4, 12 a 19. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pergunta 1. Qual é a mensagem do apóstolo? Muitos são surpreendidos pelo sofrimento porque têm uma visão muito simplificada da vida cristã. Há dois lados, Deus, que é bom, e Satanás, que é mau. Com frequência, colocamos automaticamente tudo que é bom na caixa de Deus e tudo que é ruim na caixa de Satanás. Mas a vida não é tão simples. Não podemos usar nossos sentimentos para decidir o que está numa caixa e o que está na outra. Caminhar com Deus pode ser desafiador e difícil, e seguir Satanás pode parecer vantajoso. Jó, que era justo, mas sofreu, ilustra isso com uma pergunta: como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Pedro estava se referindo a provas que acontecem porque seguimos a Cristo. Mas existem outros motivos para as dificuldades. Como 1 Pedro 4, 12 a 19,
pode nos ajudar a explicar a um amigo por que ele não deve se surpreender com as provações da vida.